Meus queridos e e minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos aprender nessa aulinha como se movimenta mais uma peça super especial do jogo de xadrez, que é a torre. Isso mesmo, a torre, que é aquela peça que fecha as laterais do castelo. Eu aqui na minha mão mesmo agora tenho uma torre, essa aqui é a torre branca, e tem outra torre, que é essa aqui, que é a torre das pretas, ó. Torre branca, torre preta. Tá? A torre ela é uma peça que parece realmente uma torre de um castelo. E como nós vimos na outra aula, nem sempre foi assim, até porque ela já foi um navio, já foi aquela que eu falei que era como se fosse uma torre de rodinhas que servia para levar os soldados. E essa depois ela virou como se fosse uma torre realmente que fecha um castelo. Então essa é a torre. O que acontece? A torre ela é uma peça mais rápida que o peão, ela se movimenta mais rápido que o peão e ela tem mais agilidade que o peão. Ela é mais rápida, mais ágil, apesar de ser pesada, ela consegue se mover com mais facilidade. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Presta atenção. Olha lá. Essa aqui é o campo, né, o tabuleiro, campo de xadrez, onde as torres, ó, elas ficam nas quinas. Aqui não tá aparecendo que esse bichinho chato tá aqui na frente. Mas tem outra torre aqui. Então, aqui é onde ficam as torres. Olha lá. Pronto, agora apareceu. Isso. Então, ó, a torre 1 e a torre 2. Torre 2, 1. Todo mundo, as duas equipes têm duas torres cada uma. E elas ficam fechando o castelo, ó. Então, elas ficam na casa A1 e A8, H1, H8, as pretas, tá? Como eu falei, a torre é uma peça ágil, ela se movimenta mais rápido. E ela pode se mover para baixo, para cima, para a direita e para a esquerda. Enquanto não tiver peça na frente dela, ela pode se mover. Frente, trás, direita, esquerda. Frente, trás, direita, esquerda. Livremente. Ó, então ela pode vir para a direita, depois ela pode vir para a esquerda, ela pode vir para cima, ela pode vir para baixo, depois ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda de novo. O jeito que ela quiser. Ela é uma peça muito rápida. E ela é uma peça muito mais valiosa que o peão. Para você ter uma ideia, uma torre equivale a 5 peões. Não lembro o número de pontos que vale o peão? Vale 1 ponto. Então, se uma torre vale 5 peões, ou seja, uma torre vale quantos pontos? Quantos? 5. Cada torre vale 5 pontos, tá? E a torre, ela é uma peça muito, 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 muito especial. Só que, como eu falei, ela só pode se mover enquanto não tiver peças ao redor dela. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer aqui esse exemplo, ó. Vou colocar peças da minha equipe aqui, ó. Essa torre, ela pode se mexer. Ó, essa torre aqui, ó, ela pode se mexer? Não. Ela está completamente travada. Por quê? Porque tem peças ao redor dela. Então ela não pode escapulir pelas diagonais. Ela não tem um movimento especial igual os peões que capturam na diagonal. Ela captura normalmente. Vamos lá nesse exemplo, ó. Esse exemplo eu quero capturar esse peão de baixo e depois esse. Então eu tenho que vir, capturo um, ó, põe, e depois eu posso capturar outro. Peraí, professor, fiquei em dúvida. Vamos a outro exemplo. Aqui. A torre pode capturar em um movimento só essas duas peças? Não. Ela só pode capturar uma peça, depois a outra peça. Então, por exemplo, ela captura primeiro esse peão, aí o adversário vai poder ter um lance, e aí depois ela pode capturar o outro peão. Então, sempre uma jogada
de cada vez. E quando ela captura, professor, ela também para em cima da peça do adversário? Sim, ela captura onde ela para. Olha esse exemplo, ó. Tem 2 peões brancos. Quer dizer que ela pode passar aqui e capturar os 2 numa lapada só? Não. Ela só pode capturar, como eu falei, uma peça, depois a outra peça. Ó. Um lance, depois outro lance. Aí vai ter dado certo, tá bom? Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 torres pretas para capturar um peão branco. Qual dessas torres pode capturar esse peão branco aqui? Qual das duas? Isso mesmo, as duas podem capturar. Olha lá. Ó. Só que eu vou ter que escolher uma delas. Por exemplo, vou escolher essa aqui que vai descer e capturar a peça. Isso também pode acontecer no jogo de xadrez, tá bom? E qual que eu vou escolher para capturar, professor, quando isso acontecer no jogo? Aí isso vai depender da situação que está o jogo, ou a estratégia que você vai ter que tomar a partir disso, tá bom? Então, é muito simples o movimento da torre, é bem tranquilo. Cima, embaixo, direita, esquerda. Então agora a gente vai fazer um joguinho para fixar, que é o jogo de caçada aos peões, tá? Como vai funcionar? Cada um só vai ter uma torre, por exemplo, ó, uma torre branca e uma torre preta no jogo, tá? E os peões, eles vão estar embaralhados, ó. Tá vendo que o peão branco está embaralhado, o peão preto está embaralhado. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é que a torre branca capture todos os peões pretos. E o objetivo das pretas é capturar todos os peões brancos. Só que você vai ter que tentar fazer isso mais rápido que o seu adversário, porque senão ele vai vencer. Então, quem capturar todos os peões do adversário primeiro, vence. Tá bom? Professor, tem uma dúvida. Eu posso capturar a torre do meu adversário se ele der mole? Claro que pode. Portanto, pense antes de fazer sua jogada para você não dar esse mole e deixar ele capturar sua torre. Se ele capturar sua torre, jogo encerrado. Professor, digamos que a torre parou próximo onde está um peão. Vou levar para cá só para agilizar. O peão vai poder capturar? Não, nesse jogo os peões estão congelados, eles estão em estátua. Eles não podem se mover. Então o peão não mexe. A única peça que vai poder se mover vai ser a torre. Então, ó, por exemplo, sempre joga as brancas, depois joga as pretas. Ó. Por exemplo, ó, vou jogar com a torre branca para cá, depois é a preta. Ó. Sempre tentando capturar uma torre adversária. Ó. Capturei, sempre tentando capturar um peão. 1, 2, ó, 3. E tem agora a preta. Tem como ela capturar alguma na linha ou na coluna? Não. Então o que ela vai ter que fazer? Manobrar, que a gente chama, que é o quê? Arrumar ela para outro lugar, para daquele lugar ela conseguir capturar. Por exemplo, ó, eu posso levar para cá, para depois capturar aqui. Ou eu posso levar para cá, para depois capturar aqui. Ou eu posso levar para cá, para depois capturar aqui. Ou para cá, para depois capturar aqui. Tá vendo que tem várias possibilidades, várias formas de manobrar? Assim como você precisa manobrar um carro, você vai ter que aprender a manobrar essa torre nessa partida, tá bom? Eu vou deixar a fotinha tudo bonitinha do jogo para você poder montar. Depois que você jogar conforme a fotinha, depois você pode, inclusive, embaralhar os peões da forma que você desejar, que você achar que fique mais legal, para você também poder fazer essa guerrinha com o seu papai, a sua mamãe, o papagaio, o seu irmãozinho, que você está jogando em casa, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho sobre a movimentação da torre, quem é a torre, que ela é a peça mais valiosa do jogo de xadrez. Oh, mais valiosa, não, desculpa. É a peça que vale 5 pontos, 5 pontos, que ela movimenta para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e que ela é mais ágil que o peão,
e que ela também precisa manobrar algumas vezes para conseguir capturar as peças, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês saiam muito bem nos exercícios e até a aula que vem. Fui!